E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares de entrada. De um lado, o Zenfone Max Pro M2, com lançamento em 2018, e do outro lado, o Motorola Moto G20, com lançamento em 2021. São celulares de entrada, com um preço muito acessível, mas mesmo assim eles entregam boa qualidade, então a gente vai ver qual que está valendo mais a pena. E se você gosta do nosso conteúdo, já peço para deixar seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos de comparativo para você. E além disso, os links dos celulares nas melhores lojas ficam na descrição, então caso você queira saber mais um pouco deles, é só clicar lá. E começando pelas dimensões, o Zenfone conta com 15,79 cm de altura, 7,55 cm de largura, 0,35 cm de espessura, pesando 170 gramas, enquanto que o Moto G20 é um pouco maior, com 16,53 cm de altura, 7,57 cm de largura, 0,91 cm de espessura, pesando 200 gramas. E o sistema operacional que vem com o Zenfone Max Pro M2 é o Android 9 Pie, enquanto que o Moto G20 utiliza o Android 11. Entrando na parte de processador, o Zenfone Max Pro M2 conta com um octa-core, sendo 8 núcleos, sendo 4 núcleos com 2.2 GHz Cairo 260 e 4 núcleos com 1.84 GHz Cairo 260. Enquanto que o Moto G20 também traz um octa-core com 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 1.8 GHz Cortex A75 e 6 núcleos com 1.8 GHz Cortex A55. E o chipset que acompanha esses celulares no Zenfone é o Snapdragon 660, enquanto que o Moto G20 traz um chipset Unisoc Tiger T700. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que são octa-cores. A frequência do Zenfone é um pouco maior, com 2.2 GHz. Quando se fala em tamanho de semicondutor, o Moto G20 é um pouco mais eficiente, sendo um pouco menor com 12 nanômetros contra 14 do Zenfone. E na parte de benchmarks, no AnTuTu o Moto G20 foi melhor e no Geekbench houve praticamente um empate. E para auxiliar nesse processamento, a GPU que acompanha o Zenfone Max Pro M2 é um Adreno 512, contendo uma frequência máxima na GPU de 650 MHz. Enquanto que o Moto G20 traz uma GPU Mali G52 MP2, contendo uma frequência na GPU também máxima de 650 MHz. Em análise de GPU, o Mali G52 do Moto G20 tem uma vantagem com mais unidade de execução, enquanto que o Adreno 512 do Zenfone conta com mais unidade de sombreamento, que é um recurso que gera os efeitos de iluminação e sombra nos jogos, e mais pontos flutuantes, que basicamente são cálculos realizados na GPU. E na parte de memória RAM, o Zenfone conta com uma memória LPDDR4, contendo versões de 4 GB ou 6 GB de memória RAM, enquanto que o Moto G20 traz uma memória RAM do tipo LPDDR4, com versões de 4 GB de memória RAM. E na parte de memória interna, o Zenfone Max Pro M2 conta com uma memória do tipo eMCP, contendo versões de 32 GB ou 64 GB ou até 128 GB de memória interna. Enquanto que o Moto G20 traz uma memória do tipo eMC 5.1, que é um pouco superior ao tipo do Zenfone, que é a eMCP, com vantagem de armazenamento e leitura mais rápida, trazendo versões com 64 GB ou 128 GB de memória interna. E na parte de memória externa, o microSD pode chegar até uma capacidade de até 2 TB de memória externa, enquanto que o Moto G20 pode ter um microSD de até 256 GB de memória externa. Na parte de display de tela, o Zenfone conta com uma tela de 6.3 polegadas, enquanto que o Moto G20 conta com uma tela com 6.5 polegadas. E a resolução da tela do Zenfone Max Pro M2 é em Full HD Plus 1080 pixels, enquanto que o Moto G20 tem uma tela em HD Plus 720 pixels. E a densidade de pixels do Zenfone é de 400 pixels por polegada, enquanto que o Moto G20 conta com 270 pixels por polegada. E o tipo de tela no Pro M2 é uma IPS LCD com 450 nits, como também o Moto G20 trazendo uma IPS LCD. Já a taxa de atualização, o Asus Zenfone conta com uma tela com 60 Hz, enquanto que o Moto G20 conta com uma tela com 90 Hz. Entrando na parte de câmera, o Zenfone Max Pro M2 apresenta duas câmeras na sua parte traseira do celular, uma lente principal com 12 megapixels e uma abertura focal de 1.8,
Essa abertura se refere às fotos com uma melhor exposição à luz, e um sensor de profundidade com 5 megapixels e uma abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Moto G20 conta com uma lente principal de 48 megapixels e uma abertura focal de 1.7, uma lente ultra-wide, que é usada para ficar as imagens mais amplas, mais abertas, com 8 megapixels e uma abertura focal de 2.2, uma lente macro com 2 megapixels, que serve para você tirar fotos com mais proximidade e tem uma abertura focal de 2.4, e um sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas lentes. E já sobre o tamanho do sensor, se refere um pouco à profundidade das fotos. O Zenfone Max Pro M2 conta com quase 1/3 de polegada, enquanto que o Moto G20 é um pouco melhor, com o tamanho de sensor com 1/2 de polegada. Já as resoluções das fotos do Zenfone Max Pro M2 é de 4000 por 3000 pixels, enquanto que o Moto G20 conta com 8000 por 6000 pixels. Já a câmera frontal do Zenfone conta com 13 megapixels, uma abertura focal de 2 e um tamanho de sensor com 1/2 de polegada, enquanto que o Moto G20 também traz uma frontal com 13 megapixels, uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o Zenfone consegue gravar em 4K 2060 pixels, enquanto que o Moto G20 consegue gravar em Full HD 1080 pixels. E a gravação do Zenfone Max Pro M2 em 4K pode ser feita a 30 fps, enquanto que o Moto G20 grava em Full HD a 30 fps. E na sua câmera frontal, o Zenfone consegue gravar em Full HD a 30 fps, como também o Moto G20 gravando em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, a bateria do Zenfone conta com 5000 mAh, com uma potência máxima de carregador de 10 watts, como também o Moto G20, contendo uma bateria com 5000 mAh e uma potência de carregador máxima com 10 watts. E o sensor de impressão digital do Zenfone fica na parte traseira do celular, como também o Moto G20, tendo o sensor na parte traseira do celular. E sobre a proteção de tela, o Zenfone Max Pro M2 conta com o Gorilla Glass 6, enquanto que o Moto G20 não mencionou algum tipo de proteção de tela. E na parte de jogos, começando pelo Free Fire, o Zenfone consegue rodar no Ultra a uns 50 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no Ultra a uns 58 fps. Já no PUBG, o Max Pro M2 consegue rodar no HD a uns 23 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no HD a uns 30 fps. E no Call of Duty, o Zenfone Max Pro M2 consegue rodar no médio a uns 56 fps, enquanto que o G20 consegue rodar no médio a uns 45 fps. E no Fortnite, o Zenfone consegue rodar no baixo a uns 24 fps, enquanto que o G20 consegue rodar no baixo a uns 18 fps. E no Arena of Valor, o Zenfone consegue rodar nos gráficos na abaixo do vida a 60 fps, como também o Moto G20 conseguindo rodar nos gráficos na abaixo do vida a 60 fps. No Asphalt 9, o Max Pro M2 consegue rodar no máximo a uns 25 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar nos gráficos no máximo a uns 28 fps. E no PES 2021, o Zenfone Max Pro M2 consegue rodar no alto a uns 25 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no alto também a uns 28 fps. Já no Ark, o Zenfone consegue rodar nos gráficos no baixo a uns 25 fps, enquanto que o Moto G20 também consegue rodar nos gráficos do baixo a uns 25 fps. E no Genshin Impact, o Zenfone consegue rodar no baixo a uns 24 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no muito baixo a uns 20 fps. E no Black Desert, o Max Pro M2 consegue rodar no alto a uns 28 fps, enquanto que o Moto G20 também consegue rodar no alto a uns 29 fps. E por fim, no League of Legends Wild Rift, o Zenfone Max Pro M2 consegue rodar no Ultra a 30 fps, enquanto que o Moto G20 consegue rodar no alto a 60 fps. O resultado dessa comparação é que são bons celulares de entrada, que apresentam um conjunto muito bom e muito harmônico, e além disso o preço deles vem abaixando com o tempo, o que deixa o custo-benefício deles muito melhor. Sobre a parte de design, as dimensões do Zenfone é um celular menor e mais leve, e a parte traseira dele eu acho ela um pouco mais bonita do que a do Moto G20. Quando a gente fala nas cores, o Zenfone Max Pro M2 traz um titânio e um black sharp, enquanto que o Moto G20 traz um azul, um rosa e um grafite. Então dessa forma, por ser um celular mais leve e menor e um design um pouco mais bonito, eu fico com o Zenfone Max Pro M2.
Já na parte de desempenho, eu fico com o Zenfone Max Pro M2, pois ele apresentou uma estabilidade maior nos jogos, em alguns jogos ele também ganhou do Moto G20, então por isso que eu fico com ele. Já para a câmera, meu voto fica para o Moto G20, com vantagem de uma abertura de câmera um pouco melhor, uma lente traseira com mais pixels e traz também uma lente ultra-wide e uma lente macro na câmera traseira. Já para a bateria e tela, para a bateria meu voto vai para empate, pois ambos contam com 5000 mAh, com uma potência máxima de carregador de 10 watts, e para a tela eu fico com o Moto G20, porque ele traz uma vantagem numa tela com mais polegadas e uma tela com taxa de atualização de 90 Hz. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o Zenfone Max Pro M2 está levando essa. Como eu digo aqui sempre, o custo-benefício é o preço que você paga pelo valor que ele entrega a você. Então esse valor pode ser o desempenho, a câmera, a tela, a bateria. Então, o preço do Zenfone hoje está mais baixo, então você está encontrando ele por volta dos 850 a 1.100 reais. E isso você até encontra a versão de 6 GB dentro dessa faixa de preço. Enquanto que o Moto G20 você está encontrando uma faixa um pouco maior, mas mesmo assim boa, que é dos R$1.000 até 1.100. Então são celulares bem parecidos, então vai ser mais pela necessidade. Se você gosta mais de jogos, o Zenfone vai se sair melhor com você. E se você quer uma câmera melhor para tirar umas fotos com mais qualidade, gravar seus vídeos, gravar seus TikToks, Reels e ter imagem nas suas redes sociais com mais qualidade, o Moto G20 vai se sair melhor. O conjunto deles é muito bom pelo preço que eles estão entregando. Outro ponto positivo para o Zenfone é que ele, apesar de ser um celular de 2018, ele ainda está competindo muito bem com os atuais, por isso que ele ganha no custo-benefício de hoje. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou, e caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.